Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um estudo bíblico. Já tivemos 13 lições do curso Verdade e Vida. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre o tema O Dom de Profecia, com a lição 14 e 15. Vamos estudar a 15 porque a 15 é um complemento da lição 14. E, de uma forma bem resumida, nós vamos entender um pouquinho sobre esse tema especial, o dom de profecia. Vamos orar? Pai bondoso, maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ajuda a crescer espiritualmente e nos ajuda a ter um melhor estilo de vida, um melhor entendimento do que o Senhor quer para a nossa vida. Venha, Senhor, nos iluminar através do Teu Espírito Santo ao estudar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Em Amós, capítulo 3, versículo 7, diz assim: Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, tudo que Deus faz ou pensa em fazer, Ele primeiro revela aos seus profetas. A Bíblia é constituída de vários profetas, que muitas vezes nós estudamos a palavra de Deus através da inspiração que esses profetas receberam, para aquele tempo que serve para nós hoje. E dessa forma nós concluímos que Deus, Ele fala com os profetas. Nos nossos últimos dias não seria diferente. Acreditamos que nos últimos dias Deus também usou uma mensageira como profetisa para nos revelar algumas verdades para o tempo do fim. Para entendermos mais sobre esse assunto, a pergunta 1 se destaca da seguinte forma: como Deus se comunicava depois do pecado com a sua igreja? Porque antes do pecado Deus falava com o homem face a face. Mas depois do pecado, como Deus passou a se comunicar com o homem? Números capítulo 12, versículo 6 diz assim: E disse: Ouvi agora minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Então, após o pecado, Deus usava profetas para se revelar para seu povo, através de sonhos ou de visões. Que dons pôs Deus na igreja e para que fim? Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13, vai falar sobre alguns dons que Deus, através do Espírito Santo, dá à sua igreja. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a profecia, ela é um dom dada por Deus a quem Ele quer. Não é qualquer pessoa que recebe esse dom. Cada um de nós temos um dom. O dom de cantar, o dom de pregar. Mas algumas pessoas Deus escolheu para dar o dom de profetizar. E Ele o faz para quem Ele quer. Se essa pessoa tem vivido de acordo com seus princípios sagrados. O que fazem os falsos profetas para enganar o povo? Porque é importante que nós possamos compreender que em tudo o inimigo tenta falsificar a palavra de Deus. Em relação aos profetas, o inimigo de Deus, ele também influencia algumas pessoas para ensinarem doutrinas enganadoras, falsos ensinos, e com isso são falsos profetas. Essas pessoas fazem como se fizessem em nome de Deus, mas na verdade, se sua palavra não se cumpre de acordo com a palavra de Deus, com os princípios sagrados, esse não é um verdadeiro profeta. Então, o que fazem os falsos profetas para enganar o povo? Mateus capítulo 24, versículo 24 nos diz o seguinte: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e maravilhas, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então, assim como existiam os profetas verdadeiros, também viria a existir os profetas falsos. E com isso precisamos ter muito cuidado.
E podemos perguntar, como identificar se um profeta é falso ou verdadeiro? Pelas características desse profeta. A Bíblia ela nos dá algumas características a respeito do profeta verdadeiro. Para que um profeta seja um profeta enviado de Deus, e você não se engane, né, no qual você possa confiar, ele tem que estar de acordo com as características que a Bíblia nos apresenta. Mateus 7:16 nos aponta uma característica do profeta verdadeiro. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Então, pelos seus frutos os conhecereis. Que frutos esse profeta tem produzido? São bons frutos? Outra característica, Deuteronômio no capítulo 18, versículo 22. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Então, para que o profeta seja verdadeiro, o que ele fala precisa se cumprir também. Se o que ele falou não se cumpre, então esse profeta não é verdadeiro. Nós temos um exemplo clássico dos nossos dias, de que antes do ano 2000 havia profecias diversas de várias pessoas dizendo que o ano ia se acabar no ano 2000. E apareceram falsos profetas dizendo isso, ensinando isso. E chegou o ano 2000 e o mundo não se acabou. O que houve? Aquelas profecias eram profecias falsas. E, consequentemente, aqueles profetas não eram profetas verdadeiros. Então, um profeta verdadeiro, o que ele fala de acordo com a palavra de Deus. E o que ele fala se cumpre. Em Isaías capítulo 8 e 20 diz assim: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Esse profeta, ele fala de acordo com a palavra de Deus, com a lei de Deus, ele cumpre os ensinos e os princípios de Cristo. Outra característica do profeta verdadeiro é se ele fala, se ele ensina, se ele vive em relação aos princípios da lei de Deus. Como diz aqui, a lei é o testemunho. Se não for assim, jamais verão a alva. Se não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Outra característica, 1 João 4 e 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Outra característica do profeta verdadeiro é que ele confessa que Jesus Cristo, ele veio em carne, né? Ele veio em carne. Ou seja, que confessa a Jesus Cristo. Então, estas são as características do profeta verdadeiro. Pelos seus frutos os conhecereis, é aquela pessoa que dá bons frutos, é aquela pessoa que o que ela fala se cumpre, é aquela pessoa que o que ela professa está de acordo com a lei e o testemunho de Deus, e é aquela pessoa que confessa Jesus Cristo. Essas são as características do profeta verdadeiro. Porque 2 motivos faz o dragão guerra à mulher, isto é, à igreja de Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17 diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher, que mulher em espírito de profecia significa igreja, ou seja, o dragão, que é Satanás, irou-se contra a igreja e foi guerrear ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O que é o testemunho de Jesus? Apocalipse capítulo 19, 10. E eu lancei-me aos pés para o adorar. Mas ele me disse: olha, não faças tal. Sou teu servo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus e adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Você viu que no texto anterior, o dragão, que é a antiga serpente, que é Satanás, ele irou-se contra a mulher, que é a igreja. Ou seja, ele irou-se contra a igreja. Que igreja é essa? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? O espírito de profecia. A igreja de Deus, nos últimos dias, ela
tanto guardará os mandamentos de Deus, como ela terá o espírito de profecia em seu meio, de acordo com esses textos de Apocalipse. Que conselho é dado à igreja com relação às instruções dos profetas? Segundo Crônicas 20 e versículo 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Veja só, aqui já partindo para a lição 15, é apenas um estudo adicional da lição 14, vai nos apresentar uma pessoa especial que os adventistas do sétimo dia creem que ela foi escolhida por Deus como profetisa para o seu povo nos últimos dias. É alguém apenas usado por Deus como instrumento, que nós respeitamos e aceitamos os seus ensinos porque são ensinos que nos ajudam a entender melhor a palavra de Deus. Mas em nenhum momento os adventistas do sétimo dia reverenciam Ellen White. Muito pelo contrário, apenas a respeita e a tem como uma profetisa dos últimos dias usada pelo Senhor. Ellen White, ela, pelas suas características, pela sua forma de vida, pela forma como ela viveu e trabalhou, a sua vida está de acordo com as características que nós vimos agora, as características do profeta verdadeiro. Olhe só um escrito que ela, um trecho do escrito dela, de Ellen White, em Testemunhos, volume 5, página 665. Os testemunhos cristãos não são concedidos a fim de prover nova luz, mas para imprimir vividamente sobre o coração as verdades da inspiração já anteriormente revelada. Então, ela destaca nesse texto aqui que os seus ensinos, que os seus escritos não seriam para substituir a palavra de Deus, muito pelo contrário, mas para confirmar a palavra de Deus, ser como uma luz menor para uma luz maior, que é a palavra de Deus. Há algo importante sobre o assunto dos profetas de Deus que nós precisamos saber, né? Muitas pessoas, quando se fala de profetas, elas ou vão ao extremo, né? Alguns acreditam e quase idolatram, e outros não dão nenhum crédito. Nós precisamos ter um equilíbrio em tudo isso. Precisamos entender que os profetas, eles têm apenas um dom especial e que não podem ser idolatrados. Como, por exemplo, o exemplo de Moisés, né? Do patriarca Moisés. Foi um grande líder que, em sua época, enquanto ele viveu, muitos não ouviam os seus conselhos, não atendiam, né? E por isso pereceram. Mas depois que Moisés morre, alguns querem até idolatrar, sendo que ele nada mais foi do que um servo de Deus apenas, usado como instrumento nas mãos de Deus. Então, assim são os profetas de Deus. Não é alguém que tenhamos que adorar, de forma nenhuma. Temos que ter a consciência de que essas pessoas são apenas instrumentos nas mãos de Deus, servos de Deus usados por Deus. Com isso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem a Bíblia como a única regra de fé e prática. A nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. Entretanto, nós reconhecemos que Deus deu valiosas instruções para os cristãos de hoje, através dos escritos de seus profetas, inclusive de Ellen White. A Bíblia nos aconselha a termos em alta consideração o dom profético. Como a Bíblia nos ensina a ter consideração, importante consideração, a respeito do dom profético, como dizem 2 Crônicas 20 e 20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Então nós acreditamos que Deus sim utilizaria pessoas especiais, como Ellen White, para o dom profético nos últimos dias. Porque em todos os tempos, Deus ele providenciou profetas para o seu povo. Sempre teve profetas para
guiar o povo de Deus, para ajudar o povo de Deus a entenderem os ensinos da palavra de Deus. E nos últimos dias, nos finais dos tempos, não seria diferente. Vamos fazer aqui um pequeno resumo a respeito da vida de Ellen White, para que você possa entender melhor quem foi essa pessoa. Ellen, ela nasceu em 26 de novembro de 1827, em Gordon, nos Estados Unidos. Ela morreu em 16 de julho de 1915, na Califórnia. Desde dezembro de 1844, quando recebeu sua primeira visão, dedicou-se a escrever e a pregar, desenvolvendo esse ministério durante 70 anos. Nesse período, educou ainda os filhos, ajudou o esposo, aconselhou os líderes da recém-fundada Igreja Adventista do Sétimo Dia e atuou como missionária na Europa e na Austrália. Sua produção literária ultrapassou 100.000 páginas e é conhecida como Espírito de Profecia. Então, uma mulher simples, né? Apenas uma dona de casa, como se diz, né? Mas Deus quis se revelar para ela, trazendo-lhe revelações dos últimos dias. Essa mulher tão simples, com poucos estudos, ela escreveu, ela teve uma produção de mais de 100.000 páginas. Seu ministério se desenvolveu durante 70 anos. E entre os livros que Ellen White escreveu, destacam-se aqueles que abordam o grande conflito entre Cristo e Satanás, desde antes da criação até a eternidade dos remidos no lar dos salvos. Ao todo, são 3.623 páginas, nos auxiliando ao entendimento dos livros da Bíblia, desde Gênesis até ao Apocalipse. Aqui estão alguns exemplos da série Conflito, escritos por Ellen White, e com certeza você já ouviu falar em algum desses livros, porque são livros que já foi publicado mundialmente e que muitas pessoas de várias religiões estudam esses livros. E muitas dessas pessoas, elas têm se convertido ao cristianismo ao estudarem os ensinos de Ellen White. E aqui, entre esses livros, está Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos, O Grande Conflito. São livros muito lidos, muito estudados por muitas pessoas do mundo todo, não só pelos adventistas, mas por muitas pessoas que têm dado crédito ao dom de profecia, ao espírito de profecia, que Deus também tem revelado ao seu povo nos últimos dias. E por ser este um assunto de muita importância, que nossa decisão seja de estudar esses livros inspirados. Hoje, com o avanço da tecnologia, nós podemos encontrar esses livros facilmente em PDF na internet, ou por um preço bem barato, bem acessível, e outros até de forma grátis, né? Todo ano a igreja ela distribui milhares de livros inteiramente grátis no mundo todo. Tudo com o único objetivo de que as pessoas aprendam, de que as pessoas compreendam melhor a palavra de Deus e vivam por ela e aguardem o retorno de Cristo Jesus. Que a nossa decisão seja também aceitar o dom de profecia como uma característica da Igreja de Deus no tempo do fim. Creio em Ellen White como sua mensageira para orientar a sua igreja. Que Deus possa lhe abençoar com essas orientações que você recebeu hoje. Trata-se de orientações feitas com carinho, apenas para lhe ajudar a entender mais a palavra de Deus. Que Deus lhe ilumine. E na próxima lição, nós já estaremos estudando a lição 16.
fidelidade cristã. Que Deus nos abençoe e até o próximo estudo.